Portanto, são 3 suspensões imediatas. Suspensão de novos CACs, suspensão de novas armas de uso restrito e suspensão de novos clubes de tiro. Em relação às armas de uso permitido, imediatamente nós reduzimos esse quantitativo de 6 para 3. E nós reduzimos também as munições relativas a essas armas. Nós também fizemos uma mudança fundamental em relação às armas de uso permitido e em relação ao porte de armas em geral. Nós acabamos com a presunção de necessidade do uso de armas. A Lei 10.826 de 2003 fala em efetiva necessidade como atributo para acesso a armas. E havia uma espécie de presunção. Bastava o cidadão autodeclarar a necessidade, que ela seria automaticamente reconhecida pelo poder público. Nós acabamos com isso no decreto de ontem, no sentido de que não basta declarar a necessidade ou alegar necessidade. É necessário alegar e comprovar. Nós também definimos como se dará o transporte de armas dos CACs, doravante, apenas de modo desmuniciado, e não armas com munição disponível, porque nós vimos que isso se prestou a um sem número de fraudes e burlas. De modo que esse decreto finaliza com a instituição de um grupo de trabalho para a consolidação dessas novas normas. E nós estamos convidando, por determinação do presidente da República, já que é o Ministério da Justiça que coordenará esse grupo de trabalho, outros órgãos de governo que têm que se pronunciar. Por exemplo, o Ministério da Defesa, acerca da classificação de armas de uso permitido e de uso restrito, por exemplo. Além do Ministério da Defesa, o Ministério da Fazenda, porque temos aspectos tributários em questão, tanto no que se refere à exportação como importação de armas. Colocamos também o sistema de justiça, representado pelo Conselho Nacional de Justiça e pelo Conselho Nacional do Ministério Público, a própria Polícia Federal, óbvio, e entidades da sociedade civil que tem relação com o tema da segurança. E com isso nós definimos uma moldura normativa que eu diria que é de transição entre um regime de liberou geral para o restabelecimento de um regime sério de controle responsável de armas no Brasil. Algumas dessas normas já produzem efeitos benéficos em si mesmas, e outros aspectos, outras perguntas, serão respondidas exatamente pelo grupo de trabalho. Cito dois temas. Primeiro, a arma tal ou qual continuará como de uso permitido ou voltará ao uso restrito? Isso será respondido pelo grupo de trabalho, uma vez que depende de proposta do Comando do Exército. Há uma outra pergunta muito frequente. As armas já existentes, o que ocorrerá com elas? Também o grupo de trabalho vai responder, porque nele vamos estruturar o programa de recompra de armas, que é vital para que nós possamos colocar um caminho de retirada dessas armas de mãos privadas, sem que elas sejam direcionadas ao crime organizado. E por isso nós, por intermédio de desvios ou de comercializações indevidas. Daí a necessidade do programa de recompra. Além disso, finalmente, gostaria de enfatizar duas orientações que já emiti na manhã de hoje. A primeira, ao delegado Andrei, no sentido de que todos os inquéritos relativos a crimes contra o Estado Democrático de Direito, relativos a terrorismo e relativos à incitação das Forças Armadas a atos hostis contra os poderes constitucionais deverão ser trazidos ao diretor-geral para que ele examine, para que os inquéritos tenham regular andamento e inquéritos ainda não instaurados sejam instaurados.
relativamente a todos os fatos desde o dia do segundo turno. Aqui eu me refiro desde o bloqueio de estradas no dia seguinte ao segundo turno. E todos os atos subsequentes que são de conhecimento público e notório. Todos esses fatos devem ser objeto de inquérito policial por duas razões. A primeira é um dever constitucional da Polícia Federal apurar os crimes contra a ordem política e social. Isso está escrito no artigo 144 da Constituição Federal. Em segundo lugar, fazer esta apuração é muito importante na dimensão preventiva, para que não haja a compreensão errada de que, em razão da subida da rampa, tudo foi esquecido. Não pode ser, porque seria omissão criminosa da atual equipe governamental. A orientação para a perseguição, não. A orientação para vingança ou retaliação, também não. Mas não pode ter orientação para conivência e para omissão.